Muito bem-vindo ao nosso curso aula conteúdo de língua portuguesa, com certeza, levando para você agora um apanhado de questões que trabalham com a colocação pronominal, tá? Então a gente já bateu, bloco anterior, aula anterior, os conteúdos todos de colocação pronominal, lembra? Próclise, mesóclise e ênclise. E agora a gente vai fechar com alguns exercícios, com algumas questões de bancas variadas, para a gente ter uma noção ampla do que é pedido, a forma como aparece, de que forma você tem que aplicar o conteúdo, combinado? Então vamos abrindo aí, ó, a telinha para você, vamos falar dos exercícios, e ó, já vou começar com este exercício aqui, banca cespiana de ser. Banca CESP por alternativa, professora? É, Brasil, ela faz isso também. Deixa eu abrir aqui, ó. Aumentar minha telinha aqui. Pegar a nossa caneta vermelha. Olha lá, leia aqui primeiro, ó. Vamos direto aqui para o nosso comando. Seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto caso se substituísse o trecho temendo-se por se temendo. Aqui, ó, tá aqui no começo, ó. Temendo-se. Eu poderia colocar se temendo? Não, porque eu não posso começar orações com o pronome oblíquo átono, certo? Isso aí. B. Finge-se confundir por finge confundir-se. Tá ali, ó, aqui, ó. Finge-se confundir. Finge confundir-se. Ele tá pedindo para você, na verdade, tirar, né, esse hífen que tá aqui, ó, e colocar ele aqui, ó, depois. Só que esse se, ele faz parte deste verbo e não do outro, tá? Então, eu não posso fazer essa alteração? Não posso, porque senão eu vou trocar o verbo, vou trocar o pronome de verbo. Não dá. Não é locução, são verbos separados. Decreta-se por se decreta, ó, e decreta-se por e se decreta. Poderia fazer isso daqui, ó. Ah, ele está falando a respeito da substituição. Poderia fazer essa alteração? E decreta-se e se decreta. Tem alguma coisa que proíbe isso daí? Não, né? Poderia deixar dessa forma? Seria mantida a correção se eu deixasse assim? Poderia. A conjunção e, ela é atrativa? Não, a conjunção atrativa é a subordinativa. Aqui não. Então, beleza, deixa a letra C. Letra D. Que se quer defender por que quer defender-se. Ó, a banca CESP, ela prioriza, cadê, ó? Que se quer defender, tá aqui, ó. O que esse C está fazendo aqui, ó? Palavra atrativa, palavra que, né? Palavra que, opa, palavra que, palavra atrativa. Então, não vamos... Ah, professora, mas aqui eu tenho infinitivo e tal, não daria para colocar? Ó, a gente tem dois, né? Que quer defender e o quer e o defender, né? O quer não está no infinitivo. Certo? O quer não estar no... Não estar. O quer não está no infinitivo, ele está conjugado. O verbo é querer, né? Então, este se colocado aqui, ele poderia estar colocado como ele coloca ali, ó, no defender-se, ó, que é infinitivo. Ele até poderia, mas a banca prioriza o quê? Prioriza aqui o nosso caso atrativo, beleza? E a letra E, se poderia pensar por poderia-se pensar, né? Aí, deixa eu ver, aqui, ó. Ao contrário do que se poderia pensar. Não dá, ó, de novo, palavra atrativa. Portanto, só sobra a nossa letra C, que é a nossa alternativa correta. Correta, percebeu? Ó, ali a gente tem uma questão que envolve o infinitivo. Eu já falei para você que o infinitivo é o jaspion. Só que é uma questão por alternativa, então a gente tem que fazer esse comparativo com as outras alternativas e ir naquela que é mais correta, que tem menos possibilidade. Com relação à conjunção E, a conjunção E é um conectivo que não envolve nenhuma regra atrativa. A palavra que é atração fortíssima. Então, entre uma alternativa que envolve nada de regra e uma outra que envolve uma atração fortíssima, a gente fica com essa primeira, que não envolve nenhum tipo de atração forte, combinado? Além de conhecer regra gramatical, você tem que conhecer as regras do jogo, caro gafanhoto, amigo.
Como que é isso, professora? Você tem que fazer questão, resolver questão em banca, para verificar como a banca pede. Questão por alternativa CESP é essa cara aqui que você encontra, tá? Então, não vou direto para a palavra aqui, falando, não, eu vou aqui para esse melhor, para esse infinitivo aqui, porque pode. Negativo. Olhe todas as alternativas. Beleza. Vamos para a próxima, FCC. FCC, abre a nossa tela, Brasil. Vai lá, olha só o que a gente vai ter ali. Estão plenamente adequados o emprego e a colocação pronominal na frase, ainda que não atenham-se. Não dá, né? Ó, o se atraído pelo não. Ao ver os nativos, os colonizadores lhe julgam como crianças amorais e supersticiosas, imputando-as uma extrema ingenuidade. Ó, imputando a elas, imputando-lhes. Não dá para ser o pronome, o adequado aqui, não é adequado esse, beleza? Próxima. Diante dos nativos, os colonizadores consideram-nos, tá certo aqui, ó, tem nenhuma palavra atrativa e tá com o uso do N, incapazes de construir uma cultura equivalente à dos europeus. Já achou? Alternativa correta aqui, ó, letra C. A letra D diz... A cultura europeia, de cuja os colonizadores tanto se orgulham, de cuja, meu Deus, gente, como assim de cuja? Da qual os colonizadores tanto se orgulham, tem pouco a ver com a dos nativos, que também lhes vangloriam, que também os vangloriam eles, então eu tenho dois usos inadequados. E letra E. Se afastando dos valores de uma cultura, acaba-se por desconsiderá-la, a importância que ela deve ter a partir de si mesma. Meu Deus do céu. Primeiro tem um C aqui. Se afastando dos valores, afastando-se dos valores de uma cultura, acaba-se por desconsiderá-la, a importância. Desconsiderar, teria que ser aqui, a importância que ela deve ter a partir de si mesma. Então, eu tiro isso aqui tudo. Eita, nozes! O que é que nós temos aqui, ó? Letra C, de novo, tá? Adoro o FCC, porque, meu filho, ela bota tudo errado ali mesmo e a gente vai se encontrando. Às vezes a gente encontra um erro só, às vezes encontra mais do que um erro na alternativa. Aqui ela trouxe mais coisas, né? Porque o comando da questão já diz emprego e colocação pronominal. Então, é o emprego do pronome e a colocação deste pronome na oração. A gente já junta dois conteúdos aqui, tá? E ela não fala necessariamente qual é o pronome, fala emprego do pronome. Aqui você tem pronome oblíquo, mas também tem pronome relativo. E aí? E aí que se você ficar só no pronome oblíquo aqui, você acaba errando a questão, perde, porque nem presta atenção ali no pronome relativo. Então, fique atento. Beleza, vai para a próxima, vamos lá de VUNESP. Abre aí para mim, abre aí para mim. Assinale a alternativa em que, com a mudança da posição do pronome em relação ao verbo, conforme indicado nos parênteses, a redação permanece em conformidade com a norma padrão de colocação dos pronomes. Então, ó, permanece em conformidade. Qual? Há melhora nas escolas quando se incluem alunos com deficiência. Quando incluem-se, é o que ele está falando aqui, para fazer. Pode? Não. O quando é conjunção subordinativa, tá? Conjunção subordinativa, não pode. Letra B. Em educação especial inclusiva, contam-se não muito mais de 100 mil deles no país. Se contam, aqui ó, eu posso fazer isso aqui? Ó, eu tenho o quê? A vírgula, eu devo fazer o quê? Evitar, não posso fazer isso aí não. Letra C, não se concebe por concebe-se. Não posso, o não é palavra atrativa, tem que estar colocada aqui. Letra D, aí ao menos um profissional preparado se encarrega de receber o aluno. Encarrega-se um profissional preparado, se encarrega ou encarrega-se. Quem? O profissional. Não tem nada que está atraindo ali? Não, não tem nada que está atraindo ali. Portanto, letra D está certa. A letra E vai pedir para você trocar o não se confunde por confunde-se. Não dá, né? Ó, o não, palavra atrativa. Tem que estar colocado aqui. Percebeu? Ó. Qual é a regra? A gente acabou de olhar, vai comigo. A gente acabou de olhar 3 bancas diferentes com questões recentes, VUNESP, FCC e CESP.
Você percebeu que em todas elas você tem aí o uso de palavras atrativas, como o caso da próclise é muito mais evidente. Você teve aí, com relação a estes usos de palavras atrativas, uma maior incidência do não, certo? Uma maior incidência da palavra negativa. Então, ó, de 3 grandes bancas que preparam concursos no nosso país, a gente tem aí uma incidência clara do que é que cai mais. A gente faz por amostragem, você já percebe. Então eu tenho que entender bem essas regras de próclise aí para conseguir resolver as questões. Sim. Tem que entender bem as regras proibitivas para resolver as questões. Sim. Percebeu? Então essas aqui foram só as primeiras. Segue em frente aí, ó. Próxima questão, quadrix, né? A irmã gêmea siamesa do CESP. Só que o CESP não sabe disso ainda. Vamos lá, olha só o que a gente tem. Me disseram, e você tem uma chargezinha ali, né? Mas a gente tem aqui a escrita. Me disseram que potássio ajuda no crescimento do cabelo. Pode-se afirmar em relação à posição do pronome oblíquo átono que, aqui ó, me disseram. O que a gente pode dizer? Ocorre próclise? Ocorre ênclise, o que está de acordo com a norma culta? Ocorre mesóclise, o que está em desacordo com a norma culta? Ocorre ênclise, que segue a linguagem coloquial? Ocorre mesóclise para mimetizar a fala cotidiana? Qual que é a única possibilidade aqui, gente? Ocorre, ó, olhe nos meus olhos, olhe nos meus olhos. Não está perguntando sobre a correção. Você sabe que não pode começar com pronome oblíquo átono, beleza. Mas analisa comigo com relação ao verbo. Esse pronome oblíquo, ele está colocado antes, no meio ou depois do verbo? Ele é colocado antes do verbo. O pronome oblíquo átono que aparece antes do verbo sempre é um caso de próclise. De todas as alternativas, qual que é a única ocorrência de próclise? Letra A. Então, a alternativa correta é a nossa letra A. É a nossa letra A. Não estou dizendo que a estrutura está correta. A questão não pergunta isso. Ela pergunta em relação à posição do pronome. Qual que é a posição ali? Próclise, embora seja uma construção inadequada para a norma culta. Mas, e para esse gênero textual? Pode? Pode. Por quê? Porque a gente está falando aqui de uma charge. Charge, tirinha, texto literário, eles gozam de licença poética, de estruturas coloquiais. Então, eu posso colocar aqui dessa forma, para esse tipo de gênero serve? Serve. Ele só está perguntando que posição é essa. E ó, correta aqui, letra A. Eu vou te dizer, um monte de gente erra essa questão porque fala, não, mas está errado. Sim, está errado, mas está errado e é o quê? É próclise ali que está colocado antes do verbo, mas está errado. Não, eu sei que está errado, mas a banca não está perguntando se está errado. Ela está perguntando qual é a posição, qual que é o nome que a gente dá para isso. Simples, percebeu? Então, basta. Vai para a próxima. IBFC, abre aí nossos slides. Olha cá, olha cá, olha cá. Observe o enunciado abaixo. Vou-me embora para Passárdaga. Lá sou amigo do rei. Do Manuel Bandeira. Quanto à regra de colocação pronominal utilizada, assinale a alternativa correta do nosso me aqui, ó. Ênclise. Primeiro, tá depois do verbo. Então, ó, ênclise, próclise, mesóclise, próclise. Vai sem dó aonde? Na letra A. Só pode ser o quê? Ênclise. Em orações iniciadas com verbos no presente ou pretérito afirmativo, o pronome oblíquo deve ser usado pós-posto ao verbo. Em todas as orações iniciadas, né? No início das orações, o que eu posso dizer assim? Claramente, facilmente, simplesmente, de boa. No início de orações, a gente não vai usar pronome oblíquo. Simples. Será o quê? Será caso de mesóclise, se o verbo estiver no futuro do indicativo, ou será o nosso caso ali de ênclise, caso ele não apresente nenhuma dessas formas do futuro do indicativo, que é o que a gente tem aqui, vou. Né? Vou-me embora para Passárdaga. Fechou. Alternativa correta, letra A. Tranquilex, assim, tipo, de boa, né? Você tá, tipo, feliz agora, olhando, falando, caraca, sério? Tô no nível bom, ótimo, excelente, permaneça aí. Vai lá, abre tela. Assinale a alternativa que indica o uso correto da colocação pronominal.
Eita, vamos olhar uma por uma. Na frase, faz questão de manter-se atualizado com tudo que há de novo. Há uma ênclise, tá aqui, ó. Há uma ênclise justificada pelo uso do verbo manter no infinitivo, né? Então, tá colocado ali em ênclise, porque eu tenho esse verbo manter ali no infinitivo, faz questão de manter-se, faz questão de se manter atualizado. Tanto faz, né? O infinitivo permite esse posicionamento lá em qualquer uma das situações, ou em ênclise ou em próclise, mas está em próclise também por causa dele, tá? Beleza, mas a gente já acha que é essa letra A, mas vamos olhar o resto. Na frase, considerando-se somente o problema do status, certamente você deve achar que isso está distante de você. Há uma próclise, é próclise o que ocorre, ó, considerando gerúndio e S e o SE ali, o nosso C, não é próclise, é o quê? É ênclise. Letra C, lembre-se, tais ferramentas são um facilitador e não um substituto absoluto do que acontece fora da internet. Há o uso de mesóclise. É mesóclise? Não, né? É o quê? Ênclise de novo. Na frase, tente se condicionar a acessar as redes sociais poucas vezes ao dia. Há o uso de ênclise, justificado pelo tipo de assunto tratado na frase. Cuidado, tente se condicionar. Há o uso de ênclise. Vamos pensar, você vai falar, tem, ó, é o uso de ênclise com o verbo tente. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Não é um uso de ênclise com o tente, professora, mas, ó, tá colocado depois do verbo. Ai, filhinho abençoadinho de mamãe. Para que seja a ênclise, o que é que está faltando ali? Exatamente, está faltando o hífen. Só pode ser ênclise se estiver com o hífen. Nesse caso, não está em posição de ênclise, está em posição de próclise. Próclise com quem? Com o verbo condicionar. Então, ele está em próclise com o condicionar. Não está em ênclise. Cuidado aí para não errar. Teria que ser assim, ó. Tente-se. Aí sim é posição de ênclise. Agora, sem o hífen não dá. E letra E. Na frase, nos sentimos carentes de informações e precisamos consumi-las. Ah, deixa eu abrir, né, para você enxergar. A próclise por haver um verbo de ação na oração. Pelo amor de Deus, o que quer dizer haver um verbo de oração na oração e ter próclise? Me fala. Nos sentimos carentes. Primeiro, não pode ser nos sentimos. Sentimos-nos, certo? Carentes. E aqui é um caso, é uma situação de próclise. E precisamos consumi-las. Aqui eu tenho uma posição de ênclise, consumir elas. A próclise por haver um verbo de ação na oração, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Tem um próclise ali, mas está usado errado e não tem nada a ver com verbo de ação. Não existe nenhuma regra relacionada a verbo de ação. Portanto, tá aqui, ó. Como eu havia falado, nossa respostinha correta é a letra A. Beleza? Tranquilex, né, gente? Super de boa essa daqui. Eu diria a você que aquela mais chatinha, a alternativa mais chatinha, que pode pegar a pessoa desprevenida aqui, fazer com que ela erre, é aquela letra D. Porque meio que passa batido, meio que passa voadinho assim. O cara olha e fala, ah, é verdade, ó, tá em ênclise. Não, lembra? O uso de ênclise sempre vai precisar de hífen. Sempre tá em com hífen, uso de ênclise. Então, não pode. Vai para a próxima aí, ó. Sétima. Abre o nosso slide. Abre o nosso slide. Alteração na ordem da palavra em destaque promoveu um desvio da norma padrão em... Não está destacado, mas a gente se vira nos 30 aqui, né? Escute o que lhe digo. Escuta o que digo-lhe. Não dá, né? O que é palavra atrativa. Tem que estar aqui. Não se admite mais o portunhol de antes. Não admite-se. Não dá, né? O que eu vou ter aqui, ó? O não. Palavra atrativa. O meu C tem que estar aqui, ó. Me parece um bom nome para um curso de grego. Parece-me um bom nome. Aí sim, né?
Porque, ó, eu não posso começar com pronome oblíquo, ele tem que estar colocado aqui, ó, depois do verbo, tá? Então, essa alteração que está colocada aqui, ó, é a alteração correta. Olha lá. Agora me diga, quantos cursos de grego você conhece na cidade? Agora diga-me, o agora é um advérbio curto, portanto, de curta extensão. Por isso, está aqui colocado o meu pronome. De todas essas alternativas, qual é a nossa alteração que está correta? Letra C, né? É a letra C que faz a alteração correta. Todas as outras não. Já está correto, já está certo. Letra C, ó. Já está certo, né? Então, a alteração ali vai trazer problema. Não posso tirar. Beleza? De boa, né? Ah, mas muito tranquilo, professora. Então, vai para essa daqui. Vamos... Ah, já está aberta aí a tela. Vai lá. Não confessam seus sentimentos. Se substituir o termo grifado por um pronome, de acordo com a norma culta, tem-se. Não confessam eles os sentimentos, né? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Eu tenho preposição? Ó, tem preposição aqui? Não tem. Portanto, eu tenho aqui um eles. Quem é o correspondente oblíquo átono para este eles? Seria o nosso, já que está no plural, seria o nosso os, né? Sem preposição, seria o nosso os. Não confessam eles, não confessam os. Quando a gente tem um verbo, confessam, quando a gente tem um verbo que termina com M, que é nasal, ele obriga que o elemento que siga receba um N, certo? Então, eu teria confessão nos. Beleza. Por quê? Porque essa seria a estrutura correta, certo? Ele só ganha esse N por causa desse M aqui, é uma questão fonética, tá? É uma questão fonética. No entanto, porém, todavia, o que é que nós temos ali que vai dificultar que de fato isso aconteça? Um não. Percebeu que você tem um não lá no comecinho, ó? Não confessam. É isso que você tem, né? Não confessam-nos. Dá para ser assim? Não dá. Por quê? Volta para cá, caneta. O não é palavra atrativa. E aí ele obriga que o pronome seja colocado onde? Aqui, ó, do ladinho dele. Já que o pronome é colocado ali do ladinho dele, já não tem mais a necessidade daquele N. Por quê? Porque aquele N, ele só entra se o pronome vier depois desses verbos nasais. Não é o caso. Aqui, o meu pronome está vindo antes, então ele não precisa dessa nasalidade aí não. Portanto, eu tiro esse N aqui, ó. Não os confessam. Essa seria a nossa alternativa correta, a nossa letra C, que está colocada aqui, ó. A letra A, não lhes confessam, a colocação está certa, mas o pronome está errado, que aquele lhes ali carrega a preposição. Confessam-nos, não daria por causa do não. Confessam-lhes, não daria por causa do lhes também, porque está depois do verbo. E a letra E, confessam-os, não daria, porque eu precisaria do nos, mas neste caso eu tenho ainda o não, então também não é a construção correta. Só pode ser a nossa letra C de cachorro, né? Tá aí nossa letra C, beleza? A correção gramatical do texto seria mantida caso se substituísse, olha lá, se reduz por reduz-se, se impõe por impõe-se, lembrem-se por se lembrem, aí você tem todas as possibilidades. Vamos fazer as trocas aqui. Se reduz na linha 6, ó, como ele coloca aqui, ó, não se reduz. Dá para substituir? Não, porque o não é palavra atrativa, certo? Vai para o próximo, se impõe por impõe-se, que sempre se impõe. Não dá, o sempre é palavra o quê? Palavra atrativa, então tem que ficar aqui. Letra C, lembrem-se, por se lembrem, aqui ó, lembrem-se. Posso começar com este meu C? Não posso, ele tem que estar depois do verbo. Letra D, se puder agir por
pudesse se agir. Eita, Brasil, deixa eu achar aqui, ó. Aqui, ó. Para que se pudesse agir. Não dá. Ó o meu que é atrativo. Tem que estar ali, certo? E a letra E. Se defrontam por defrontam-se. As forças sociais se defrontam ou defrontam-se. É a única alternativa que não tem nada atrativo, né? É a única alternativa que não tem nada atrativo, beleza? Ó, essas aí são as nossas questõezinhas para fechar este conteúdo aí da colocação pronominal. Você percebe que sempre vai ter a questão da palavra atrativa e coisas do tipo, beleza? Então fique atento, fique ligado, porque essas aqui são as nossas dicas. Por enquanto fica por aqui, mas ó, já na sequência engata o próximo e já vai comigo, beleza? Ficam aí as nossas dicas, nos vemos no próximo encontro. Falou, valeu, tchau, tchau!